Vamos estar agora acompanhando a previsão do tempo do Arão. Como é que tá ali na região ainda o calorão? Vai continuar assim, a gente olhou, conseguiu ver pelo menos até a semana que vem, bastante quente, não só em Fortaleza, mas em áreas do Ceará, ali mais perto do Rio Grande do Norte, tem feito ainda mais calor, com menos chuva, apesar desse período ter sido chuvoso por lá, já tem alguns dias ou semanas em que o sol está bem aberto, o céu está bem aberto, as temperaturas bem elevadas, viu? Um bom dia mais uma vez para você que nos assiste. Em Fortaleza, por exemplo, a temperatura à tarde nem está tão fora da normalidade, viu? Tem feito ali na casa dos 30, 31 graus, o que é a média para essa época do ano. Só que pela manhã tem feito muito calor. Ontem, por exemplo, a mínima em Fortaleza, a temperatura mais baixa do dia, foi de 27 graus. São 4 acima do normal. Por isso, nem no horário em que a gente tem para refrescar, as pessoas conseguem, aí dormem mal. E uma das possíveis explicações estão aqui, olha só, porque o oceano está muito quente. A gente está aqui com a América do Sul destacada nas nossas artes e janeiro a gente já tinha aqui, olha, mais próximo à costa do Peru, também do Equador. A gente ainda estava com a condição da Laninha desde o meio do Pacífico até essa região e também no Atlântico aqui, pertinho dessa faixa do norte e nordeste do país, a temperatura estava com anomalia positiva, ou seja, cerca de 1 grau acima da média. Mas olha agora, em março, Choia, dá para ver bem a diferença dos dois oceanos. A anomalia aqui no Nordeste, no Oceano Atlântico, está quase 2 graus acima da média. Por isso que a gente viu na reportagem a meteorologista falando que tem mais umidade. Mais umidade disponível ali aumenta a sensação do calor. E também, com o céu mais aberto ao longo da tarde, aquece mais. Por isso tem feito tanto calor também, é uma das explicações aí para essa situação e que tende a continuar, infelizmente. Thaís, impressionante, né? Essas duas artes aí, esses dois desenhos mostram muito bem, né? O oceano aquecendo de uma maneira mais geral no mês de março, comparando com janeiro. E lembrando que esse aquecimento tem a ver com a concentração dos gases do efeito estufa. O oceano é o nosso principal regulador do clima, é ele que absorve esse calor excedente, 90% dele no planeta, e aí a gente vê essas anomalias. Lembrando que a gente está caminhando ali para um El Niño, que vai trazer consequência para o país, e esse El Niño costeiro, que está bem ali na costa do Peru e do Equador, já está trazendo chuvas excessivas para esses dois países e também para o norte do país. E vai mexer com o nosso clima, inclusive no inverno aqui no Brasil, mas isso é assunto lá para frente. Falar de hoje ainda, Thaís, Ceará tem chuva para aliviar esse calor todo que você comentou mais cedo? Hoje o estado do Ceará pode ter pancada de chuva, ela pode ser forte, só que a gente não vai ter nuvens ao longo do dia suficientes para aliviar muita coisa, ainda vai estar bastante calor. A área de maior preocupação para essa chuva hoje ainda é o norte do país e a faixa leste do Nordeste, onde a gente nem consegue ver tantas nuvens agora. A gente vê nuvens carregadas em áreas centrais do país por conta desse vórtice ciclônico de altos níveis, elevando a chuva ainda em Rondônia, no Acre, no Amazonas, também potencializado pelo El Niño costeiro que a gente viu agora. E tem um outro vórtice ciclônico de altos níveis se aproximando dessa outra área do Brasil, elevando a chuva entre o Espírito Santo e a faixa leste do Nordeste, além dessa alta pressão aqui embaixo também mandando umidade para outras áreas do país. Te mostro a área então de alerta para os temporais hoje. Atenção você que está na faixa oeste de Mato Grosso, subindo até Roraima, essa pontinha leste do Amapá e aqui, olha, entre o Espírito Santo e o Recôncavo Baiano e Alagoas e Pernambuco. Manaus é onde chove mais hoje, atenção, previsão de 35 milímetros, está na rota desses temporais. No interior do estado pode chover ainda mais que isso. Boa Vista, Porto Velho, 30 milímetros, Rio Branco e Vitória, 25 milímetros. Destaque separado as capitais do Nordeste, onde tem chuva. Salvador, como eu mencionei ontem, entra na rota dos temporais, 25 milímetros, não esquenta tanto, 29 graus, 25 milímetros para Maceió e chove mais no Recife, 30 milímetros. Thaís, em São Paulo, pode chover de novo? Ontem eu vi chuva, deu um temporal na minha região e recebi até alerta da Defesa Civil no celular. A gente falou que ia chover em mais áreas, essa pancada teve granizo no Butantã, mas hoje não chove mais. Você que está saindo aqui de São Paulo, a máxima chega aos 31 graus e o que a gente vai ter hoje de destaque é a secura mais uma vez. Com tempo firme, a umidade cai a 30%, bem ruim para a saúde. Além de São Paulo, rapidinho, tempo firme também no Rio de Janeiro. A gente mostra aqui em amarelo no mapa para vocês. Rio de Janeiro com esse tempo firme e amarelão, sul de Minas, no restante do país pode chover, Choia. Chuva dominando o país ainda em pleno outono. Obrigado, Thaís. Daqui a pouco a gente conversa mais. Até já e conto como fica o fim de semana. Vou esperar. Agora de previsão do tempo. Vem pra cá, Thaís Luquezzi.
que eu quero saber, né? Chuva forte teve pelo Brasil nos últimos dias e no centro-oeste também. Sim, centro-oeste, norte do Brasil, onde essa chuva tem ficado mais concentrada ao longo dessa semana e continua assim, viu? Ainda tem alerta para temporais e a chuva avançando hoje para a faixa leste do Nordeste, Choia. Cuiabá ontem, gente, registrou um temporal, choveu mais de 80 milímetros, teve alagamento por lá. Hoje a cidade ainda está em atenção, pode ter um temporal, só que ele é mais isolado e deve vir a partir da tarde com máxima de 29 graus. Só que os temporais mais abrangentes, a área de maior perigo, está prevista para a faixa oeste de Mato Grosso. Avança hoje ainda por Roraima, Rondônia, aliás, onde tem muita chuva, Acre, Amazonas, até Roraima, faixa leste do Amapá, entre Pernambuco e Alagoas, litoral, e todo o litoral da Bahia até o Espírito Santo. Lembrando que tem risco para granizo, ventania e raios. Entre as capitais, nessas áreas que eu mencionei para vocês, a maior parte das do Nordeste, como Boa Vista, Porto Velho, Rio Branco e Manaus. Em Manaus e no norte do Amazonas tem risco para alagamento hoje. No Sudeste, atenção para Vitória, com temporal de 25 milímetros, e na faixa do Nordeste, hoje pega Salvador. Você que está em Maceió e no Recife. A faixa ali do Recife tem risco, inclusive, para alagamento, e lembro vocês que no Nordeste essa chuva ganha força de hoje para o fim de semana. Tanto que Salvador hoje tem 25 milímetros previstos. Olha o céu carregado. Bem carregado. Máxima de 29 graus. E amanhã essa chuva pode chegar aos 40 milímetros. Então, todo mundo em atenção ali na capital baiana, no recôncavo leste ali da Bahia. Céu de Salvador combinando com os nossos looks. Tudo cinza hoje aqui no Arão. É isso, Choia. Thaís, e essa semana realmente foi bem chuvosa pelo Brasil, né? É isso. Quase pouquíssimas pessoas conseguem ter tempo firme o dia todo. Muitas áreas com chuva. Mas você que está aqui em São Paulo hoje pode preparar sua roupa para colocar no varal. Ah, sexta-feira não sei se eu quero. Porque sexta-feira a gente quer relaxar um pouco. Mas vai ser bem melhor que ontem. Mas se quem você precisar tiver. lavar roupa para o fim de semana é hoje. Essa pontinha aqui que a gente tem tempo firme, inclusive com baixa umidade aqui na capital paulista. Hoje não chove por aqui, no sul de Minas até o Rio de Janeiro. No restante do país tem risco de chuva. E olha, entre as capitais mais quentes estão Rio de Janeiro, que a gente vai acompanhar aqui na nossa próxima ilustração. Rio de Janeiro chegando aos 33 graus hoje. Porto Alegre pode ter uma chuva, mas ela é isolada. E a temperatura dispara de 33 graus, 10 graus mais quente que anteontem por lá. Então, calor que muita gente vai sentir essa diferença do início da semana. Faz calor hoje no país todo. A gente acompanha aqui com máximas de 29 graus em BH, São Paulo, 31 graus, o mesmo de Floripa, Brasília, 27, 30 em Aracaju, 28 graus em Macapá. Thaís, queremos spoilers para o fim de semana. O que se nos adianta? A chuva vai ficar aqui no centro-sul do país de maneira mais pontual. E quem tiver de olho nas praias, não sei se é seu caso, que vai estar de folga. Praia não, é esse final de semana não. Mas tem muita gente que vai querer. sei. Então vamos lá. Do Rio Grande do Sul, gente, até o centro do Rio de Janeiro, o tempo tende a ficar bom para ir para a praia, viu? Olha só, Florianópolis com máximas de 31, 32 graus e sem chuva. E no Rio de Janeiro pode até chover 5, 10 milímetros, mas a temperatura vai estar boa também para quem gosta de calor, claro, 32 e 31 graus. Esse calor vai continuar firme também no centro-oeste, em boa parte do sudeste e do sul. Tempo aberto em Bonito, com máximas de 33 e 36 graus, chuva fraca no sábado. E para quem quiser ir para Olímpia, no interior de São Paulo, acompanhar ali ou aproveitar as águas termais da região, 32 e 33 graus. Lembrando que aqui em São Paulo é importante reforçar a hidratação. Hoje a umidade chega a 30%, Choia com calorão, então fazer aquela lavagem nasal, umidificar o ar para não ter problema. E em BH já pode chover mais, não tem tempo seco e a máxima chega aos 29 graus. Céu também parece carregado ali, né? Essa imagem de BH é muito linda. Sim. Bom dia, mineiros! Adoramos ter vocês aqui conosco. Sempre. Thaís, falar de um projeto bem legal de Brasília. Eu adoro museu, adoro exposição e ainda mais quando traz a história de um brasileiro que a gente tem um orgulho, né, Thaís? Imagina dentro do Hotel de Ville, né, onde fica a Prefeitura de Paris. Eu estive lá ano passado, né, na exposição que falava sobre as mudanças climáticas. É um imenso convite e para o mundo inteiro conhecer ainda mais o Sebastião Salgado, porque as fotos dele são impactantes. Você viu ali a divulgação pela cidade, que legal, né? Maravilhoso. Estive no Sesc Pompeia, numa exposição dele, fui impactada, não esqueci nunca mais. Sim, são fotos que a gente não esquece, né? Parece que as fotos, elas
conversam, falam com a gente. Sim. E fazem a gente refletir. Thaís, vamos refletir então sobre o tempo também, né? Como é que fica o tempo no fim de semana, afinal é sexta-feira. Ainda com chuva mais forte em áreas do norte e do nordeste do Brasil. Essa chuva vai ficar mais isolada nas áreas centrais do país e o calor ainda vai predominar em todo o Brasil este fim de semana, viu? A primeira semana completa do outono termina com um jeitinho do verão mesmo. O frio mais intenso, que muita gente deve estar esperando, deve chegar a partir do meio de abril pela região sul e lá para o meio de maio avançando mais pelo sudeste e parte do centro-oeste. Então espera um pouquinho que ele já chega, viu? Hoje ainda esse Brasil está com um jeitão do verão, com muita chuva espalhada por todas as regiões. O tempo firme mesmo hoje vale só para o sul de Minas, parte de São Paulo e o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, inclusive, que hoje tem calorão, previsão de 33 graus. Não sei se a gente tem imagem do Rio para mostrar para vocês, mas a previsão é de calor, inclusive, para o fim de semana, viu? Imagem agora com o tempo bem aberto ali, dando para ver tranquilo o Cristo Redentor. Sol nascendo, tá amanhecendo, tá na hora 1 mesmo, né? E aqui em São Paulo, calor com tempo seco, você já falou. Isso, Choia. 31 graus hoje à tarde, não tem a mesma previsão de chuva que ontem, hoje sem chuva para cá, e esses 31 graus vêm com umidade baixa, a 30%. É metade do ideal para a nossa saúde, então reforcem a hidratação. Goiânia pode ter uma pancada de chuva com 10 milímetros e 29 graus, Curitiba fica quente, 28, e uma chuva bem mais fraquinha. Enquanto no leste do Espírito Santo e no nordeste e norte do país tem alerta de temporais. Então isso para hoje, atenção, você que está em Vitória, Salvador, Maceió, também aqui no Recife, áreas do oeste de Mato Grosso, avançando até Roraima e essa pontinha do Amapá é onde a chuva pode ser intensa e tende a vir até com possibilidade de granizo, ventos e raios, viu? No fim de semana, a chuva ainda fica concentrada em áreas do norte e ganha ainda mais força no nordeste. Esse mapa mostra o sábado, com essa chuva espalhada nessas áreas que eu mencionei, e no domingo ainda mantendo essa condição. Você vê que aqui no centro, sudeste, sul do país, fica mais espaçada essa chuva mais pontual. Thaís, falando de nordeste, quais vão ser as áreas aí de maior perigo para chuva, inclusive? No leste da Bahia até o leste de Pernambuco, a área de maior atenção, viu? Veja que Salvador, que hoje tem previsão de 25 milímetros, amanhã 40 milímetros, então tem risco para alagamento, bastante atenção, principalmente para as áreas de risco. Chove bem ainda no domingo, na segunda-feira e começa a diminuir na terça, mas o calor continua com 29, 28 graus, enquanto Manaus tem risco para alagamento, inclusive o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, coloca a faixa norte, centro-norte ali do Amazonas, com risco para deslizamento também. Hoje chove muito, amanhã mais ainda, domingo 60 milímetros, 40 na segunda, 40 na terça. Então, gente, é muita chuva para lá, bastante atenção para esses riscos geológicos e hidrológicos para lá também. Enquanto o litoral aqui de São Paulo, o tempo tende a ficar bem mais firme. A gente tem imagens agora do dia começando com essa neblina, essa névoa característica do outono, Choia. 23 graus, mas hoje o tempo tende a ficar firme por lá também. Eu vi aqui em São Paulo ontem cedo. Chega Você mais viu? perto aqui, Thaís. Bora. Eu vi aqui em São Paulo, tava uma nuvem bem baixa de manhã, mas depois o sol bombou e depois veio chuva, enfim. Exato. Vamos chamar o Fernando Vidotto para essa conversa? Ele vai chegar aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações e deixa o seu comentário também como anda o tempo aí na sua região. Para falar de Fórmula 1. É isso. Então, galera, se você gostou, curtiu, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E outra, deixa no seu comentário aqui como anda o tempo aí na sua região, para a gente poder ficar todo mundo bem informado. Valeu, galera, até o próximo vídeo. Valeu, tchau!